Olá, queridos. Agora nós vamos para esta série Aprendendo a Ministrar como Jesus. Nessas 5 ministrações anteriores, nós trabalhamos como ser como o Senhor Jesus, né? Relembrando, nós somos o barro. O Senhor deixou essa forma, que é a vida de Jesus, e o Espírito Santo nos pega como um barro mole e coloca nessa forma. Tudo isso pela graça. E ali, nós, ao sairmos dessa forma, deixado na palavra, nos tornamos como o Senhor Jesus. Mas isso se permitirmos que o Senhor nos coloque nessa forma que é a vida do Senhor Jesus. E agora nós vamos entrar no que eu chamo de o ministério de Jesus. Na verdade, eu diria que o ministério de Jesus é o maior e melhor ministério de todos os tempos. Ele é o único Salvador, é claro, o único Senhor, o único mediador. Mas vamos analisar o ministério de Jesus, como Jesus ministrava. Está bem? Bom, isso é muito importante, porque Jesus disse em Mateus 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, nós temos que aprender do Senhor Jesus. Temos que aprender. Lembra-te que o primeiro chamado para os discípulos foi: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas primeiro, venham até mim, ou seja, aprendam de mim. E por 3 anos eles aprenderam com a vida e com os ensinos de Jesus. Aprenderam a orar, a servir, a ministrar aos enfermos, aprenderam a aconselhar. Eles aprenderam de Jesus. E depois de 3 anos, Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, façam conforme eu vos ensinei. João capítulo 13. Então vamos avançar nesse propósito que é aprendendo a ser. Nós aprendemos e agora vamos aprender a ministrar como Jesus. Primeira coisa que nós vamos aprender é tal pai, tal filho, tal filho, tal servos. Tal pai, tal filho, tal servos. Jesus, ele era a expressão visível do Deus invisível. Então, como Jesus foi nesse mundo, nós podemos ser também. Eu sei que dentro da nossa limitação, porque o Filho era o Filho, mas vamos perceber que o Filho enviou o Espírito Santo, nos deixou a sua palavra e nos deu todos os meios para que isso fosse possível. Bom, o que é de mais importante é que o Senhor Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Nós aprendemos nas ministrações dos 5 ministérios que Jesus foi todos os 5 ministérios. Certo, queridos? Mas agora nós vamos aprender um pouco do coração deste ministro de todos os tempos. O livro de Filipenses, capítulo 2, vamos ver lá do versículo 5 até o versículo 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem, a primeira coisa, se queremos ministrar como Jesus, temos que ter o coração do Senhor Jesus. Que coração que eu estou falando? O coração de servo. O coração de servo. Isto é muito importante. O coração de servo tende em vós o mesmo sentimento, ou, na verdade, o mesmo coração de Cristo Jesus. Então, Jesus veio para servir e não para ser servido. Então, se queremos ministrar como Jesus, evangelizar, discipular, curar, ensinar as verdades do reino de Deus, destruir as obras do mal, se queremos, nós precisamos, a primeira coisa é ter o coração de servo. Deixe lembrar algumas coisas. Tudo que Jesus fazia, ele fazia baseado na sua identidade. Na sua identidade. Isso é muito importante. Quando eu sei o que o Pai quer de mim, quando eu sei qual é a minha identidade no reino de Deus, pronto, eu vou caminhar naquela identidade. Jesus foi um servo profundamente amoroso. Profundamente amoroso. O livro de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim, queridos, sobre aquele servo que fazia tudo em amor. João 13 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bom, esse é o segredo desse líder, desse ministério maravilhoso. O ministério do Senhor Jesus era baseado no amor. Tudo que ele fazia era amor. Nós vamos aprender como Jesus ensinava e o que ele ensinava, mas a base era o amor. Então, a base do seu ensino era o amor. A base do seu ensino era servir com aquilo que o Pai lhe dava. A base do seu ensino era a integridade, era a coragem, era o zelo, era a fidelidade. Jesus foi fiel à sua identidade. Ele dizia, eu sou o bom pastor. Então, ele procurava cuidar daquelas ovelhas, conhecer o estado de cada uma daquelas ovelhas, porque ele sabia da sua identidade. Ele era o discipulador. Ele sabia da sua identidade. Então, algo importante para você ministrar como Jesus é saber a sua identidade. Quem eu sou no corpo de Cristo? Então, eu vou servir com amor na minha identidade. Eu sou um levita, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um mestre, eu sou um intercessor, eu sou alguém envolvido em alguma área do corpo de Cristo. Então você sabe a sua identidade. Jesus disse, eu vim para esse propósito. Amém? Então esse ensino baseia-se nisto. Certo? Para ministrarmos como Jesus, precisamos entender com clareza que devemos aprender dele. E se nós olharmos para a sua vida, vamos aprender que ele sabia a sua identidade. Vamos aprender que a base era um coração de servo, que a base era o amor, a base era o zelo. Então Jesus disse, aprendei de mim. Então vamos nessa jornada, ok? Nos colocar como barro mole
nas mãos do Espírito Santo. E Ele vai nos colocar nessa forma, nesse modelo de vida que Jesus deixou. E pela graça, nós vamos poder ministrar como Jesus ministrou. Deus te abençoe.